Uma benção. Vamos lá, pelo livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o capítulo 35, Semeadura. Mas tendo sido semeado, cresce. Jesus, em Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticavam nas atividades diárias, ainda que esteja obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinada atitude, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo da circunstância, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte do pecado. Atravessa os dias resgatando débitos escabrosos e caem de novo pela renovação da sementeira indesejada. A existência deles constitui largos ciclos viciosos, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeado, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Emmanuel. Bom, pessoal, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, nos sintonizando com a espiritualidade amiga e rogando a estes nossos amigos espirituais que estejam conosco nessa noite de hoje, em nosso estudo, para que eles possam aclarar a mensagem que o Cristo quer trazer para nós, a fim de que possamos estar sendo bem intuídos, instruídos e amparados pela divina providência, para que possamos, extrair desse estudo o máximo possível de conhecimento, a fim de que possamos nos modificar, a fim de que possamos mudar os nossos caminhos, as nossas atitudes, fazendo com que esse estudo provoque mudança em nós, para que possamos progredir sempre e sair deste plano em que estamos encarnados melhores do que chegamos, e que possamos atingir o objetivo de estarmos evoluindo sempre. E é com essa oração que pedimos as bênçãos da espiritualidade para iniciarmos o nosso estudo de hoje, e que os fluidos e as boas energias desse nosso estudo de hoje possam estar com todos nós aqui presentes e também com aqueles que ainda não puderam comparecer. Que todos eles estejam sendo abençoados por esses fluidos salutares que emanam desse nosso estudo. Esteja sempre conosco, Senhor, nos amparando hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, todos conseguiram encontrar onde nós paramos? Sim. Quer dizer, pelo menos eu localizei. Sim, ô Vitor, achamos. Achou? Ah, então tá Achei. bom. A gente estava discutindo, no estudo anterior, sobre a tempestade acalmada, alguns fatos, que foram que a gente pode tirar de conhecimento, do fato ocorrido pela embarcação na qual se encontrava Jesus, e que os discípulos ficaram impressionados, com a forma com que ele acalmou aquela tempestade. Então eles indagam: que homem é este, que até o mar e os ventos o obedecem, E aí a gente parou aqui no finalzinho
da página 304. E aí a gente prossegue com a leitura daqui. Alguém gostaria de fazer a leitura? Não, eu posso ler e você faz a explicação? Podemos sim. Vamos lá? Então vamos lá. Então. Destaca-se nessa mensagem existente em Evangelhos e no Espiritismo que a fé, tendo como instrumento a vontade, pode ser aperfeiçoada pela aquisição de conhecimento e pelo desenvolvimento dos valores morais. A pessoa fortalecida pela fé imprime postura positiva no comportamento, servindo de exemplo a todos que lhe compartilham a existência. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante, sempre a sua própria fraqueza, quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprimir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. A fé não deve, porém, ser entendida fora do seu verdadeiro sentido. Alerta-nos em boa hora Allan Kardec. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e orgulho sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Relata-nos o texto de Marcos que Jesus foi despertado pelos apóstolos e que o mestre repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. O primeiro ponto que se destaca nessa citação evangélica é a poderosa personalidade de Jesus que, agindo diretamente sobre os elementos da natureza ou por intermédio dos espíritos que os presidem, fez cessar a tempestade e a forte ventania. Subjetivamente, há outro ensinamento. Trata-se de buscar Jesus em todas as ocasiões, sobretudo nos momentos mais desafiantes da vida, por ser ele o guia e modelo da humanidade. É comum que o barco da nossa existência seja, em diferentes instantes, açoitado pelas provações simbolizadas pelos ventos e tempestades que nos relata o evangelista. Em tais momentos, é importante estejamos preparados, armando-nos da couraça da fé, ciente da proteção do Senhor, a fim de que possamos responder às indagações de Jesus. Por que sois tão tímidos? Ainda não tende fé? Perante as provações previstas no nosso quadro existencial, devemos manter firme na fé, alimentando as forças morais e intelectuais que possuímos, erguendo barreiras morais que concedem segurança à existência. Pela fé, o aprendido do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A contrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contada romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho e escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas em nossos pensamentos e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade.
depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. A gente tinha terminado na semana passada justamente falando sobre a fé, né? Uhum. E a gente discutiu bastante sobre a fé, inclusive não só no nosso encontro passado, nosso estudo passado, mas a gente já havia comentado sobre essa fé, né? Há alguns estudos anteriores. Sim. A gente vê que a fé, ela vai se fortalecendo conforme o nosso conhecimento, né? O Silvério deu uma explicação muito boa no dia quanto a essa fé e o quanto ela está relacionado com o conhecimento, né? Nós temos um conhecimento assim muito grande acerca da espiritualidade e da vida futura, mais do que das outras religiões. Nós sabemos como se processa o fato de desencarnarmos, né? O que nos espera, né, no plano espiritual, a possibilidade de, daí um tempo, nós termos outra oportunidade para estarmos aqui, né, encarnados novamente, para poder aprender mais com o intuito de evoluirmos, né? E esse conhecimento nos traz a certeza. E essa certeza é que faz com que a nossa fé cresça, ou seja, nós acreditamos que realmente isso há de acontecer. Então, acho que assim, a fé, né, ela está muito atrelada ao conhecimento, né? E o conhecimento nada mais é do que aquela máxima de Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E todos nós buscamos essa libertação, né? A libertação das nossas próprias más inclinações, das nossas más tendências. E a gente tem fé que um dia nós vamos conseguir isso, né? É que nem falou aqui no texto, né? Quando não for possível que nós dermos 2 passos adiante, né, que demos pelo menos, andamos alguns milímetros que seja, né? Mas uma coisa é certa, estagnados nós não vamos estar, né? Você trouxe uma consideração muito importante, Vitor, de que essa fé que nós temos, né, que está trazendo aqui no estudo, ela é tão importante que se a gente, olha lá, a fé sincera é verdadeira, a fé sincera e verdadeira é sempre calma e faculta paciência que sabe esperar. Então, quando você tem fé, você busca essa paz interior e automaticamente lhe dá essa condição de você ficar sereno, né? A serenidade. Aqui nós temos aqui, quando os discípulos, né, acolhem Jesus e automaticamente o toma, né? O Senhor não preocupa conosco, de certa forma dizendo, né? E ele fala assim, o que Jesus fala para eles, né? Vocês não têm fé? Ainda são tímidos? Então, onde é que está a fé? E nós temos hoje a questão do conhecimento, como você trouxe aqui, o Silvério trouxe na semana passada, essa questão dessa fé. Se você acredita que aquilo vai te dar resultado, isso chama-se fé. É a famosa fé inabalável, ou a fé raciocinada que a gente tem. Eu acredito que vai dar certo, mesmo sabendo as dificuldades, mas se eu tenho fé, alguma coisa vai dar. Se você dá um passo na consciência sua, no seu caminhar, tendo fé que aquele passo que você deu foi um passo certo e não foi um passo falso, isso chama-se fé. Agora, se eu não conseguir dar um passo, mas se eu andei pelo menos
1 milímetro, como está trazendo para nós a lição, também é questão de fé. Eu estou fazendo a minha parte, mesmo com as minhas dificuldades. Sim. E é uma, que- Pois não, e é uma, Darcy. e é uma questão também que eu entendo, sabe? De que a gente sabe, a gente conhece, a gente já tem entendimento, mas será que já compreendemos realmente o que é? Eu fico lembrando quando Jesus falou assim: muita coisa ainda tenho a vos dizer, que vós não sois capazes de compreender agora. Imagina, eu fico pensando assim, será que nós ainda não temos essa compreensão? Porque saber sabemos, conhecimento temos, entendimento já entendemos. Será que já compreendemos realmente o que é essa fé? E eu penso que fé é um trabalho, é um exercício que nós devemos exercitar todos os instantes. Quando ele fala aqui, trata-se de buscar Jesus em todas as ocasiões, sobretudo nos momentos mais desafiantes da vida. Será que no momento mais desafiante, mais aflitivo, no momento do desespero, nós estamos conscientes disso? Já compreendemos que a única salvação nossa maior vai ser Ele? Porque é muito fácil a gente falar, só fico pensando assim, falar, mas na hora do desespero, a gente, muitas das vezes, a gente não lembra. Porque às vezes, é uma coisa que tem que ser, vamos dizer, não é ficar só no conhecimento, no pensamento, ela precisa de ser bem internalizada dentro de nós. Por isso que ele pergunta, ainda não tendes fé? Porque realmente, e eu falo por mim, viu, gente? Porque às vezes tem pessoas que têm fé inabalável. A minha fé não chegou lá, não. Darcy, é por isso que é importante a gente fazer, né, a gente fazer os estudos, né, sem parar, ou seja, continuamente, né? Quando Sim. a pessoa ela pega para estudar o espiritismo, ela tem que dar continuidade a esse estudo. E a gente vê que quando a gente faz isso continuamente, às vezes a gente se depara com lições que são muito parecidas, se não forem iguais. Né? Uhum, sim. E por que disso? Porque essa internalização que você está falando, ela vem por intermédio da repetição. Exatamente. Toda vez que eu repito aquilo, a mesma coisa, eu internalizo para mim. Essa passagem, por exemplo, a gente não viu, ela não está sendo a primeira vez. Quantas vezes a gente não viu falar que Jesus acalmou a tempestade? Isso serve para que a gente lembre que por maiores que sejam os nossos problemas, seja a tempestade que estivermos a passar, a gente tem que fazer isso que está aqui no livro. Buscar a Jesus, ter fé de que Ele pode acalmar a tempestade. Né? Então você vê que a gente vai por repetição. Inclusive no estudo de ontem, a gente falou justamente sobre a repetição. No livro. E a repetição não é o que faz a gente criar hábito? Sim. E o hábito é o que, segundo Kardec falou? A gente pega e começa a fazer de forma automática, né? Exatamente. Sem pensar. E nós vamos chegar um dia, quem falou que nós vamos... um dia nós vamos termos fé inabalável. Isso é uma coisa que é certa. Não sabemos quanto milênios nós vamos gastar para chegar lá, mas nós vamos chegar. Porque não é a perfeição que nós viemos aqui trabalhar? Porque nós não somos seres imperfeitos, não estamos aqui a caminho trabalhando a perfeição, o aperfeiçoamento, aliás, não é a perfeição, o nosso aperfeiçoamento. Então, um dia nós vamos chegar lá. E quando esse dia chegar, você está entendendo? A gente não vai não vai nem pensar. Sim. Mas... olha o trechinho que está aqui na página 305.
é comum que o barco da nossa existência seja, em diferentes instantes, açoitado pelas provações, simbolizada pelos ventos e tempestades que nos relata o evangelista. Em tais momentos, é importante que estejamos preparados, armando-nos da couraça da fé. Tá vendo? Cientes da proteção do Senhor, a fim de que possamos responder às indagações de Jesus. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aí, aí o Pedro até colocou aí na tela, né, sobre a fé inabalável. Cadê? Eu nem... Ele tirou rápido? Você consegue colocar de volta, Pedro? Tô voltando aí. Eu estava pesquisando aqui, ó, não que ia dar uma oportunidade, eu ia falar sobre esse item que você citou agora. Olha pra você ver como é que é a sintonia, tá vendo? A sintonia, né? Aí, ó, a fé inabalável. Allan Kardec afirmou: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Acreditar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados de reencarnação e permitir-se abater, quando convidado, a demonstração da capacidade de resistência. É lamentável queda na leviandade ou clara demonstração de que a fé não é real. Aqui nós temos mais alguma coisa, continua. Permite depressão porque acontecem fenômenos agradáveis e até mesmo destruturadores do comportamento. Significa não somente debilidade emocional, que apenas tem fortaleza quando não há luta, mas também total confiança em Deus. Falta, né? Total confiança em Deus. Quando a fé é... Total falta de confiança em Deus. Desculpa. Total falta de confiança. Quando a fé é raciocinada, estribada nas reflexões profundas em torno dos significados existenciais, tem capacidade para enfrentar os problemas e solucioná-los sem amargura nem conflito, para atender às situações penosas com tranquilidade, porque identifica em todas as situações as oportunidades de crescimento interior para o encontro com a verdade. O conhecimento do Espiritismo liberta a consciência da culpa. O indivíduo de qualquer temor, facultando uma existência risonha com esperança e realização edificante pelos atos. Não apenas enseja as perspectivas ditosas do porvir, mas, sobretudo, ajuda a trabalhar o momento em que se vive, preparando aquele que virá. Olha lá, no livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles e Valdo Franco. Sim. Então nós temos essa oportunidade, né? De adquirir essa fé, que nós temos a fé, mas a nossa fé ainda é vacilante. É tímida, né, Pedro? Eu tenho fé, mas nós estamos igualzinho em Pedro, né? Quando Jesus chama para andar sobre as águas. Ele começa a pisar na água, começa a afundar o pé, mas Senhor, você não tem fé? Você não importa que eu morra, cadê a fé dele? Nós somos igualzinhos. Nós temos muito que aprender com Pedro. Quantas demonstrações de fé Jesus mostrou para com os apóstolos e eles ainda estavam vacilantes? Não foram poucas, não, foram várias. Aí tem outra passagem, vou ver se eu consigo postar essa aí agora, deixa eu ver. Aí já está na tela, Pedro. A fé é o maior tesouro da alma. É a grande luz que ilumina nosso destino, enriquece nossa inteligência e exalta o nosso coração. A fé é o emblema da perfeição e signo do poder. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: se tivesseis fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis essa amoreira: transplantai-te para o mar e elas vos obedecerei. Então tem justamente isso. Nós temos essa fé. Nós estamos buscando, né? Nós estamos caminhando para que ela possa, de fato, ser real, né? Ser real para a gente. A gente não tem. A gente tem fé, mas você fica assim, nossa, será que vai dar certo? A gente cai no vacilo, né? Sim. Exatamente isso que acontece conosco, nessa condição toda.
Seguindo disso aí, gente, uma coisa que ressalta muito, se não me engano, não falha a memória, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca a causa das aflições. Tem as causas atuais e as causas anteriores. Ele mesmo coloca que as causas anteriores é pouca coisa. A causa de sofrimento nosso, de outras vidas, é pouca coisa. A maioria é a gente dessa vida mesmo. Ele mesmo coloca quantas coisas se eu tivesse feito ou não tivesse feito, minha vida seria assim ou seria assado. Retornando com os parágrafos acima, no homem, né, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. E no finalzinho está lá. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Porque muitas vezes é a gente mesmo que procura confusão. Estou falando de mim, tá? Quantas vezes que a gente procura as confusões e fala, poxa vida, fulano, ou Deus, eu senti alguma coisa de não entrar nessa, que eu podia ter feito diferente. Então, assim, a salvação, né? Salvar de quê? É do externo? Ou é salvar da gente mesmo? Né? Dos nossos maus pendores, das más tendências, ignorância. Aí, Paulo, ó, a doutrina espírita diz sobre as causas atuais das aflições. Aí traz justamente o que você diz aí, ó. Muitos do nosso sofrimento têm origem no egoísmo que acaba nos impedindo de vermos a necessidade alheia. Já o orgulho acaba colocando o homem na posição superior e este acaba vendo somente os bons e inteligentes. Aí vem lá a questão, a situação, aí ó, que todos que são atingidos o coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Kardec, 1984, página 72. Causas e aflições, parte 1 e parte 2, parte 3 e parte 4. Ô Pedro, cadê aquela que você postou antes dessa? A fé inabalável? Lá tem uma coisa muito que eu estava. Não, é essa? Não, é a outra. É essa mesmo, só que lá em cima. Isso. Essa aqui? Não, Nessa ele postou outro. Depois dessa aí, que você postou outro. Esta? Aqui, é essa aqui, ó. Aí, para se adquirir a verdadeira fé, também é indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo e o esforço. Então, não é uma coisa que nós vamos receber gratuitamente, então só ficar dizendo, eu tenho fé, a gente não vai conseguir isso, né? Requer, eu não sei de quem é essa mensagem, mas olha o que nos pedem para que a gente tenha realmente essa fé, para trabalhar essa fé. Essa mensagem aqui é aqui, ó, Momento Espírita, da coletânea 8 e 9, da Federação Espírita do Paraná. Eles têm essas mensagens que eles postam e geralmente essas mensagens estão dentro do nosso estudo, né, diário. Sim. E é interessante, eu gostei dessa frase aqui, porque a gente tem que ter consciência de que é indispensável a gente trabalhar isso sempre, exercitando cada dia um pouco, raciocinando para não ter uma fé de crença, estudando e ainda dependendo do nosso esforço continuado, né? Não basta só um dia, não. Hoje eu estou cheio de fé. Ué, isso é bom, hein? Ainda continua lá. A prosperidade material é produto de quê? Do trabalho. Uhum. A propriedade espiritual é uma conquista do espírito. O dinheiro facilita o bem-estar físico. Porque, querendo ou não, é o dinheiro que movimenta as coisas. Vamos dizer assim, sem dinheiro você não alimenta, você não veste, você não compra as coisas, o básico, né?
Mas... Por isso que o trabalho é importante, ó. O trabalho é importante. Além de ser importante, ele te dá uma responsabilidade e obrigação. Para que você não fique dependendo de alguém e passar a vida toda sua em brancas nuvens, só ficar na condição de pedinte. Uhum. Isso. Ainda fala ainda, a fé, por sua vez, felicita o homem, não só espiritualmente, mas também atinge o seu físico. Porque se eu estou bem fisicamente, se eu estou bem espiritualmente, isso quer dizer que meu físico também está. Tá. Eu estou alimentando as duas matérias, o físico e o espiritual. Aí continua aí para você ver. A fé não se compra, a gente não adquire isso aqui. A fé não se compra nos tempos de mercadores, nem nas feiras. Não se dá por esmola, nem se adquire por herança. A fé adquire-se especialmente pela aquisição de conhecimento. É o que nós estamos fazendo. Sim. Toda segunda e toda quinta-feira nós estamos adquirindo conhecimento. Sobre esse assunto, Allan Kardec deixou no seguinte ensinamento: fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então pode ser que seja agora, pode ter sido ontem, nessa encarnação e outra. Então, só se está acumulando conhecimento. E esse acúmulo de conhecimento vai nos dar aqui um diferencial. Muitas das vezes nós estamos ali conversando alguma coisa e vocês lembram de... Opa, peraí, isso aqui já aconteceu comigo. E você vê que você já fez aquela oportunidade, automaticamente lhe dá a condição de melhorar pelo conhecimento que você já teve. Olha lá que ele fala... Deus tem concedido aos homens as mais variadas bênçãos, menos a fé, porque a fé você conquista. É uma conquista nossa para ter uma conquista espiritual, né? Uma conquista do espírito, né? Do espírito, é uma conquista diária. Porque se eu não buscar, como é que eu vou ter fé? Como é que eu vou acreditar que aquilo realmente vai dar certo? Então, esse aqui que é o levante, né? Eu vi a questão interessante do Divaldo falando, ele fala assim, a religião não salva, nenhuma religião salva. Uhum. O que salva é o que você aprende, o seu conhecimento. Ele fala assim, olha, o espiritismo não salva, a igreja católica não salva, a igreja evangélica não salva, nenhuma. Agora, a partir do momento que você busca, que você trabalha isso, você começa a se salvar e a se curar. Porque eu tenho fé naquilo que eu estou fazendo. Não vai adiantar eu professar uma religião da boca para fora. Não, eu sou católico. Aí eu sou espírita, mas eu só vou na seara espírita para receber o passe ou para ver a questão do fenômeno. Ah, hoje vai ter lá a psicografia. Eu vou esperar uma mensagem do mundo maior. Aí chegando não recebo nada, porque eu estou antenado, eu estou sintonizado com aquele momento, eu estou em fé para poder realmente receber alguma coisa? Não. Eu estou lá pelo fenômeno, estou lá simplesmente para poder ver as coisas acontecerem e colocar na condição que não, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico. Aí o cara vai na igreja somente nos dias, né, de festa. Aí Divaldo fala assim, o católico que é fervoroso, ele tem que ir pelo menos uma vez por mês à igreja. Não somente ir à igreja num momento de festa, onde que tem alguma celebração. Não. Mesma coisa nós, espíritas. Nós temos a oportunidade de estar indo, nós estamos aqui fazendo nosso trabalho. Nós estamos estudando, adquirindo conhecimento. Então, nós estamos aqui na nossa fé. Eu tenho fé que eu vou conhecer mais um pouco, e cada vez que a gente adquire essa fé, no nosso barco diário, né, que vem trazendo ao estudo também, a gente está colocando dentro desse barco o quê? As nossas limitações também. Eu tenho fé, mas eu não posso vacilar, porque se eu vacilar, o barco vira. Nós temos limitações grandes, né, Pedro? Sim, muitas. Nós somos imperfeitos, né? A ser trabalhadas, né? Essas nossas limitações, elas estão aí para a gente trabalhá-las, né?
E olha o quanto que esse conhecimento que a gente adquire nos ajuda, né? Uhum. Esses últimos anos nós temos, o nosso barco tem sido agredido, né? Ou acometido por uma turbulência, né? Por uma tempestade muito forte, né? Que é o da pandemia. Nossa, e como? E nessa Uhum. pandemia, muitos de nós, né, tivemos perda de entes queridos. Agora, Sim. muitos que não tinham esse conhecimento e não têm essa fé na vida futura, se sentiram psicologicamente e emocionalmente muito abalados. Ainda estão, Vitor. E ainda estão, e ainda estão. Aí, É tanto que a orientação que a gente recebeu de um estudo que nós fizemos, não foi com certo. vocês, a orientação foi o seguinte, que as casas fraternas, nós teremos muito trabalho para poder daqui para frente. Porque muitos dos nossos irmãos só queriam ir nas fraternidades nos momentos bons. Então, é necessário de fazer um retrabalho, de saber realmente a condição de cada um dos nossos irmãos que está voltando para a fraternidade. Sim. Eu recebi hoje, agora à tarde, recebi uma mensagem de uma colega, de uma irmã nossa, que a gente fez um culto no lar dela, há 2 anos atrás, e aí perguntando se ainda estamos na fraternidade. E a fraternidade que eu frequentava fechou, basicamente. Eu falei com a senhora, manda para nós novamente o endereço seu, o que está acontecendo, para a gente poder fazer um trabalho à distância, para você não perder a oportunidade, porque ela tem fé naquilo que nós fizemos. Assim, nossa, foi tão bom quando eu frequentava a fraternidade, foi tão bom quando vocês vieram aqui em casa, fizeram estudo conosco, que implantaram o culto no nosso lar. Então, só você ver a fé que ela tem daquilo que foi dado para ela há basicamente 2 anos. De certa forma, ela vacilou um bocado, né? Poderia ter procurado uma outra casa mais perto, ter se orientado, mas nos buscou agora, porque ela tinha um contato ainda. E se não tivesse? Uhum. Talvez perderia. Outra amiga também mandou para a gente aqui, ela mora lá em Piracema. Ela está dizendo que a prima dela mora aqui na Baía das Indústrias e mandaram para mim para eu poder ver o que eu posso fazer. Mora lá em Piracema, ela é uma pessoa que está recebendo mensagens de nossos irmãos desencarnados e está preocupada se aquilo é verdade, se não é, se não. Nós conversamos domingo, sábado, nós conversamos sábado da manhã, mais ou menos quase 2 horas. Eu expliquei para ela que ela está numa posição diferenciada, trabalhosa, que ela procurasse uma fraternidade próxima à cidade dela, para poder estar trabalhando, buscar essa informação, para ela não trabalhar sozinha. Ela já ficou feliz, já passei para ela a programação dela fazer o culto no lar, para ficar mais fortalecida. Então é o seguinte, olha o trabalho que nós estamos fazendo, divulgando o Evangelho. Uhum. A fé que nós temos naquilo que a gente adquire, repassando para os outros. Não fique com medo, procure apoio. Se alguém da sua casa tenha esse conhecimento também, ou que está te apoiando, senta com ele, faça um estudo, faça uma prece, procura ler os livros que você tem, e aí você vai desenvolvendo. Mas não deixe de procurar uma casa fraterna para você ter mais apoio. Então, por que a gente está dando essas informações? Porque nós também somos orientados. Nós estamos nesse barco, e esse barco está ali, ó, a gente não vacilar. Dá orientação também. Não ficar tímido, e nem com medo. Simplesmente repassar o que você sabe. Exatamente. Vai continuar lendo essa passagem aqui? Interessante, né, Daci? Uma aqui que chamou a atenção: a fé é o alimento que sustenta o espírito. Sim, está lá embaixo. A fé é o alimento que sustenta o espírito. Sim. É a água pura que dessedenta a alma. E assim como o comer e o beber exigem um esforço dirigido da vontade
também a fé não se conquista sem a aplicação de meios adequados à sua obtenção. A fé é a sabedoria consubstanciada no amor que nos conduz a Deus. Esta, sim, a fé raciocinada, é a fé que efetivamente há de nos salvar. Não é a repetição automática de palavras decoradas que nos aproximam de Deus. Não é a oferta de valores e de bens que nos concederá a paz que tanto almejamos. Não serão rituais nem trajes específicos que garantirão às nossas almas o consolo e a orientação de que necessitamos. Deus dispensa fórmulas para estender seus braços amorosos em nossa direção. Somente a fé verdadeira, que deve ser conquistada por cada um de nós individualmente e à custa de esforço e dedicação, é que nos oferecerá tais bênçãos de forma efetiva e permanente. Pensemos essa mensagem é maravilhosa, viu? Muito bem. Eu vou te mandar, Daci, vou colocar no grupo. Obrigada, Pedro. Fala de todas as formas da fé, que é um trabalho constante nosso. Exatamente. Ele fala também que muitas das vezes a gente tem há uma falsa percepção de que a fé é justamente essa busca por Deus. E aí a forma com que ele busca a Deus, se for com palavras memorizadas, e aquelas palavras que são ditas apenas pela boca e não sentidas, né, no coração, essas também não são a verdadeira fé, né? A fé passa de ser um sentimento, né? Ela é muito maior que isso, né? Sim, muito maior que isso. E ela não tem limites, né? Conforme mais a gente trabalha e busca, mais a gente adquire. Olha lá, somente a fé que deve ser conquistada por cada um de nós. Ou seja, quanto mais eu procuro, mais eu a conquisto. É um trabalho individual mesmo. Sim. É um trabalho constante, diário. Toninho tá caladinho hoje, Toninho. Você não quer comentar algo sobre sobre a fé? Ele tem muita coisa ali da fé. Não é, eu gosto de ouvir, porque ouvir a gente aprende, né? Eu acho interessante o seguinte, que é Ananias que foi aquele que foi lá dar auxílio a Saulo, não é? Ele mesmo. Num certo instante do encontro, do diálogo de Ananias com Saulo, ele fala para ele exatamente o que está escrito, curiosamente, eu vi aí, vocês lendo isso aí, ele fala para ele, para Saulo, vocês estão me ouvindo? Sim. E pela fé, ele caminharia ao lado de Jesus. E foi o que aconteceu. Nós vimos aí que ele tomou uma atitude, né, se isolou, conforme todos aqueles que verdadeiramente abriram o coração para Jesus, e foi trabalhar com essa finalidade. Porque para que eu possa exatamente tornar-me um vaso, a fé tem que ser preponderante. Tanto que, num certo momento, ele exclama o seguinte: já não sou eu, mas o Cristo vive em mim. Por causa da fé. E uma coisa muito interessante que está escrito lá em Hebreus, lá no capítulo 11, parece que no verso 1, está escrito: o que desejamos que aconteça primeiro tem de nascer em nossos corações, para que depois se materializem. Aí, subindo aí, esse texto que está aí, tem uma certa frase lá que fala que a fé ela é captada através do trabalho, do amor e do estudo. Está escrito aí, um pouco para cima aí. E é exatamente o que está escrito lá nesse verso lá em Hebreus. Lá.
quer que desejamos que aconteça primeiro, tem de nascer em nossos corações, para que depois se materializem. E a fé é isso. A fé não se constrói de imediato, ela tem que nascer. Falaram aí, se tiver fé tamanho de um grão de mostarda, é isso mesmo, aquelas coisas todas que está aí. Nós fomos lá no livro de Reis, no 2, aquele episódio do Naamã com as suas sujeiras, e Jesus fala, vá ao teu conservo dele, fala que pela fé, no retorno ao seu lar, que ele adentra 5 ou 7 vezes, não me lembro a quantidade, no Jordão, que ele tome um banho. Tá certo que ele estava ali sujo, todo impregnado de sujeira, porque um cara que não toma banho por 5 dias, ele já fede. Ainda mais daí para lá, ele começa a coçar e, evidentemente, que começa as feridas e por aí afora. Então, o que acontece? Ele voltou, já que aí, e foi assim, e se curou, ou seja, se limpou. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, estudarmos o Livro dos Espíritos, que é uma obra maravilhosa, se você não fizer esse trabalho, esse estudo, desde a questão 1 até a 1018, ou 1019, como queira, se não for levado através da fé, aquilo vai ser assim um dia a dia. Você tem respostas pelas questões, mas que não vai ter tanta qualidade naquilo que você ouve. E todo o livro dos Espíritos, todas as questões, ou na maioria delas, elas são direcionadas através da fé. Com Se certeza. você pegar, por exemplo, a questão 4, a 6, ora, tudo ali fala que se você não tiver fé, não adianta, Deus não vai significar nada para você. Não vai significar nada para você. Entendeu? Então, resumindo, por isso é que o Pedro falou agora aí, das senhoras aí, e citou o culto do Evangelho lá. Se esse culto do Evangelho lá é trabalhado com a verdadeira fé, conforme está em todo o percurso do livro A Boa Nova do X, do irmão X, de Jesus, com os diálogos com seus apóstolos, a coisa flui. Você vai remover as montanhas, né? Exatamente. E por aí afora. Então, fé é algo que se traduz dessa forma que está aí. Olha lá, não se adquire sem estudo, sem trabalho. Ora, nós não é o trabalho material também. E você, quando trabalha para ser semelhante, se você trabalha imbuído no amor, na proposta de Jesus, com caridade, né? Sendo justo, você realmente está ali transmitindo uma fé maravilhosa. Aí, ó, eu vi agora aqui, ó. É isso mesmo? Sem o estudo, eu vi escrito agora isso aqui. Aí, ó. E sem o livre, aqui que é o livre-arbítrio, são as nossas ações, desde que direcionadas ao caminho do bem. E assim é o livro dos Espíritos. Eu não sei se lá em cima tem mais. Pois é. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de estudar, como é esse estudo semanal do livro dos Espíritos, mas é algo maravilhoso. Nós tivemos esse prazer várias vezes em algumas casas, sabe? É maravilhoso. Então, aquilo ali, cada questão que você vai adquirindo, ou que você vai vivenciando naquele momento ali, se ela estiver embasada na fé do que você está vendo, você está labutando ali, estudando, é algo diferente. Ela te transforma de uma forma diferenciada. E todo o livro do Espírito ele está embasado na fé. Não adianta você só estudar se não tiver exatamente guarido na fé do que você está ali buscando, não. E assim foi Saulo com Paulo. O que fez Zaqueu mudar de opinião naquele momento? Senhor, aqueles que eu tomei, o que eu devo, darei metade dos meus bens. É exatamente a fé que passou a crer ali naquele exato momento ali. O que levou a Cusa, a Joana de Cusa lá, a mulher do general lá, a falar para o homem, não, ele me ensinou também, esse Cristo só se ensinou a morrer na fogueira, não. Ele me ensinou também a perdoar. Fé. A questão daquela... O outro lá que foi apedrejado, fé. A mulher também, né, Saninho? É verdade? Então é exatamente isso, sabe?
E olha, na segunda-feira passada, na semana passada, acho que foi aqui, que nós demos o exemplo lá daquele aleijado que foi levado por 4, né? Uhum. É isso mesmo lá, que subiu lá no telhado. O que Telhado. aquele homem a cura, que Jesus cita para ele em 2 oportunidades, que ele fosse, não, que os pecados dele estariam perdoados, né? Ou e depois falando, levanta-te e vai para a tua casa. Foi exatamente a fé que estava composta no coração daqueles 4 e acreditavam que Jesus era capaz de curá-lo. O cego do Betsaida. Então, Kardec recebe uma resposta eu não sei se foi do Espírito da Verdade ou daquele outro lá, dizendo o seguinte, num certo momento, está lá em Obras Póstumas, Zéfiro, está lá em Obras Póstumas, ele não me lembro mais, a resposta é a seguinte, ele questiona, e a resposta é o seguinte: tem de fé. Pela fé, o teu trabalho estará em Cristo Jesus. Está vendo o que está aí, que coisa maravilhosa que está aí. Então, é exatamente isso, gente. Tá? Exatamente. O menino falou aí dos ventos, aquelas coisas aí. Isso são as nossas, esses ventos que ele cita, como leu aí, na minha opinião, são as nossas falta de credibilidade, os nossos, sabe, como é que fala? Aquela falta de certeza, nossas dúvidas, sabe? As nossas dúvidas, que são esses ventos aí, sabe? Porque se ele toca isso, acabou, não dá mais. Ele é um homem que acreditava em tudo, que tudo que ele fazia dava certo. E o que ele fazia? Ele era tão irradiante que a mulher que toca nele, quem me tocou? Aí ele vai e fala, a tua fé te curou. Dessa mulher, se eu tocar no manto dele, é uma fé mesmo. A fé te curou. Vamos lá de novo, falar do centurião. O que levou aquele homem a Jesus? A fé que ele tinha em Jesus. A tua fé curou o teu servo. E por aí vai, sabe? Então, isso é algo maravilhoso, é algo assim que eu acho que não tem assim tanto o que comentar. Ela tem que ser precisa, tem que ser verdadeira, é o que eu acho que tem que ser feito. Sabe? E não foi por outras razões que Paulo, já na condição do vaso, e enfrentou Deus, não digo Deus, isso é um modo de dizer, enfrentou todo mundo, porque ele estava embasado naquela fé que ele tinha em Jesus. Não é verdade? Uhum. O Toninho falou uma coisa muito importante, que é o estudo das obras básicas, principalmente do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o Jefa começou um estudo nas sextas-feiras, que é justamente para estudar as obras básicas. E, se não me engano, eles vão começar o Livro dos Espíritos agora. Já começou, Vitor. Já começou, né? Já. Eu acho que, se não me engano, está na introdução, não é isso, Dona Helena? Está na introdução. No item acho que 10 já. Pois é, quem quiser participar, pode pegar lá no site, tem o site do Jefa, já tem o link lá. É o estudo da sexta-feira. Vai ser bem interessante. Porque aí nós vamos fazer isso que o Toninho está falando. Começar a estudar as questões do Livro dos Espíritos desde a primeira questão até a 1018. Nós estamos estudando no nosso grupo que eu tenho também, do Reforma Íntima, nós estamos estudando o Evangelho também. Nós já estamos encerrando o Evangelho, deve encerrar agora no mês de maio, e nós vamos começar o Livro dos Espíritos. Tá vendo? Muito bom. Então, a maioria das questões do Livro dos Espíritos, a 4, a 6, a 165, a 192, e por aí afora, todas elas falam a respeito da fé. Você tem que tirar o espírito da letra, né? 654, 647, 57, por aí afora. Todas elas. Tirar o espírito da letra, sabe? É algo maravilhoso.
Mais alguém, pessoal? A Carla também ficou quietinha, não quis comentar nada. Né? Eu nem dei boa noite, não. Eu entrei assim na surdina. Nada. Mas é isso mesmo. Estou ouvindo vocês falar sobre estudo aí. E outro dia eu estava até comentando com a Dona Helena, que a gente começou o estudo do Livro dos Espíritos, que eu tenho muita, mas muita dificuldade mesmo. Eu me vejo assim muito atrelada à questão da palavra, sabe? Quando a pessoa não tira. Esqueci até o que o Toninho falou. Não tira. Sei O lá, a gente excesso da fica. letra. Isso. O espírito Aí da fica letra. o espírito da letra, isso, obrigada, Dona Helena. E às vezes a gente fica muito preso. E assim, para mim, eu entrei na doutrina, né? A maioria das pessoas, por conta de sofrimento, né? Tribulações e tudo mais. E a fé da gente vacila tanto, mas tanto, e mesmo a gente tendo contato direto, né, com a espiritualidade, a gente trabalhando na casa, a gente vê que a gente é muito tímido, que a gente poderia estar fazendo muito mais, e às vezes fica assim atrelado, né, naquela, não quer largar aquela capa do homem velho, né, a gente fica segurando ela e quer porque quer continuar assim. Mas não sei, né? Chega uma hora que alguma coisa tem que desabrochar, né? Isso é aos poucos também, né? E as encarnações estão aí, né? Para a gente poder cumprir, né? Ô, Carlos, se você me permite, quando nós começamos a fazer estudo lá no Jefa, há 2 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa, né? E cada um escreveu o seu sentimento daquilo que foi proposto. E você escreveu uma coisa que eu guardo até hoje, de que você tinha dificuldade de expressar perante as pessoas. E hoje, para você ver, já tem quase 3 anos nós estamos estudando, né? E essa dificuldade que você tinha é menos hoje, porque você traz para a gente alguma coisa, você se comunica conosco, você traz ilustrações, você traz o entendimento. E o que é isso que a gente está fazendo? É a fé que você tem em aprender cada dia mais. Porque todos nós temos dificuldade. Você vai trabalhando a partir do momento que lhes são dadas oportunidades e você sente a vontade em estar falando. Então, é o seguinte, isso que é legal, você traz para a gente hoje essa renovação, essa necessidade de aprender cada vez mais. Porque você tinha até dificuldade de fazer a prece, não. Hoje você já faz a prece para a gente, você já comunica, já faz a interpretação, traz para nós algo no dia a dia, né, algo que já passou contigo. Então, isso para a gente é muito importante, porque você está vivenciando isso, e como nós somos vacilantes, né, na nossa questão da nossa fé, a gente vacila mesmo. A gente vai aprendendo aos pouco a pouco. Isso é o crescimento, né? Nem que seja pequenininho, 1 milímetro, mas a gente vai tentando. Realmente, né? Até para fazer a prece era realmente muito difícil, mas com o tempo a gente vai, né, modificando. Exatamente isso. É o que você vai se desabrochando e vai falando assim, não, eu também posso. Todos nós podemos. Nós nos limitamos pela nossa timidez, como você trouxe também. Ah, não, eu vou falar não. A gente nós temos essa condição de nos privar das condições que nós temos. Todos nós somos capazes. Todos nós somos. E todo mundo tem sempre alguma coisa para contribuir, nem que seja muito pequenina, né? Mas às vezes, para você ver, às vezes a pessoa em silêncio, ela contribui mais do que aquela que está falando. Porque o silêncio dela, ela absorve todo aquilo que nós estamos precisando de falar. Um olhar, um gesto, uma posição que você está, fala muito. Aquele sentido, né? O corpo fala e o corpo expressa aquilo que você sente. Mais alguém, pessoal?
Ô, Vitor, acho que né, nesse tomo, né, a gente encerra, né? Nós vamos encerrar com chave de ouro, então, porque Sim. falando sobre fé. Exatamente. Lá no final, na página 309, aí tem lá, fala sobre o que é espiritismo. Ah, sim. De qual livro? Do Do EAD mesmo. EAD mesmo. Tem lá a literatura espírita e aí encerra. A gente podia ler isso aí para encerrar, né, Vitor? Podemos. Conseguiu encontrar, Darcy? Vocês estão falando de qual livro? É o livro tomo 2 do Tomo EAD. 2. Lá no Ele tá finalzinho. Depois que não tem encerra isso, não. o roteiro. Ah, não, ô Vitor, ela não tem porque o nosso tá em PDF, então tem, talvez no livro não tenha Não, aqui não tem, só tem orientações do monitor e encerrou. Não tem problema, eu vou colocar na tela aí para vocês. Ótimo, ótimo. Obrigado, Vitor. Você vai postar aí, Vitor? Vai. Tá vendo? O que é o espiritismo? Amplia a tela. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Eu vou deixar bem grande e aí a gente vai passando aqui a primeira coluna, depois a segunda. Uhum. Tá dando para acompanhar? Dá, agora tá. Tá, tranquilo. Vamos ver. O título do texto é o que é o espiritismo. O espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores ao educador francês Allan Kardec, que compilou o material em 5 obras que ficaram conhecidas posteriormente como a Codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese. Como uma nova ciência, o Espiritismo veio apresentar à humanidade, com provas indiscutíveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, além de suas relações com o mundo físico. A partir dessas evidências, o mundo espiritual deixa de ser algo sobrenatural e passa a ser considerado como inesgotável força da natureza, fonte viva de inúmeros fenômenos até hoje incompreendidos e por esses, vamos passar lá para outra coluna, e por esses motivos creditados como fantasiosos e extraordinários. Jesus Cristo ressaltou a relação entre o homem e o espírito por várias vezes durante sua jornada na Terra. E talvez alguns de seus ensinamentos pareçam incompreensíveis, ou sejam erroneamente interpretados por esta associação. O Espiritismo surge então como uma chave que pode explicar tudo mais facilmente e de maneira clara. A doutrina espírita revela novos e profundos conceitos sobre Deus, o universo, a humanidade, os espíritos e as leis que regem a vida. Ela merece ser estudada, analisada e praticada todos os dias de nossa existência, pois seu valioso conteúdo servirá de grande impulso à nossa evolução. Você vê que quando ele fala, né, do o que é o Espiritismo, né, ele abre essa questão aqui para nós, ele fala aqui que muitas das coisas que nós ainda não compreenderíamos, né, vem explicado através do Espiritismo. E a gente viu isso nesse tomo inteiro.
aprendendo com os fatos cotidianos, né, de Jesus, aprendendo com as curas de Jesus, principalmente as curas, porque aqui nós tivemos a oportunidade de ver que aquilo que na época os discípulos tinham como aqui está assim, fantasioso, né, ou misterioso, não existe nenhum mistério, não existe milagre. Tudo é possível de ser explicado com o conhecimento que nós temos hoje, que veio através das obras psicografadas pelo Espiritismo. Né? A gente tem condições hoje de pegar e associar a ciência a tudo aquilo que Jesus fez. Então não existe milagre. Existe aquilo que nós entendemos hoje como o que a gente entende hoje como o fluido vital, né? Que é o fluido cósmico universal, né? E a gente sabe que ele pode ser manipulado através do magnetismo, e para isso o espírito, para poder fazer essa manipulação, ele precisa ser muito evoluído, ter um conhecimento muito grande, né, acerca dessa manipulação desse fluido. Então, muitas das coisas que nós antes tínhamos como milagres, né, hoje nós conseguimos compreender o como se processou aquilo. Então, o que é o Espiritismo para nós seria esse conhecimento, né? Toda essa explicação. É como Jesus mesmo disse que ele traria para nós o Consolador. E é isso, né? Para que a gente pudesse compreender, né, Vitor? Coisas que naquela época nós não tínhamos ainda entendimento para compreender. Só para saber, naquela época nós só estamos sabendo. É por isso, ainda assim, é por isso que ele falava por parábola. Pois é. Sim. Ele conversava com as pessoas de acordo com o entendimento de cada um. Ele conversava com os doutores da lei de acordo com o conhecimento que eles tinham. Conversava com os pescadores da mesma forma, com as crianças da mesma forma, com os adultos, os anciãos, né, com as mulheres da época que tinham dificuldade de conversar porque não podia, né? Então tinha tudo isso. Então, ele conversava com as pessoas de acordo com o entendimento de cada um. Aquele que tinha mais conhecimento elevava uma conversa mais severa. Aqueles que tinham questionamento, mas não tinham entendimento, ele deixava questionar e depois fazia o seu raciocínio. E hoje nós estamos aprendendo as coisas por parábola também, porque ainda temos conhecimento, mas não absorvemos por tudo. Não. E outra coisa também que eu penso, né, Pedro? A questão na época que Jesus veio nos ensinar, aliás, que ele nos ensinou, né, que deixou para a gente, ele falou assim, uma linguagem muito simples. Sim. Só que uma linguagem simples, mas tão profunda, que nós hoje estamos procurando entendê-la ainda. Exatamente. É de uma profundidade, a simplicidade da fala de Jesus, que os evangelhos, todos os 4 evangelhos falam. Eu fico assim, gente, olha o que é uma simplicidade. A simplicidade dentro de uma profundidade que não é qualquer ser humano, como a Carla estava falando. Se a gente não tirar o espírito da letra, a gente não consegue entender. É exatamente isso. Vamos para a literatura espírita? Vamos lá para fechar o pacote. Vou compartilhar aqui. Literatura espírita, está na página 311. Pode aumentar um pouquinho mais, Vitor?
Agora, beleza. Agora está ótimo. Em qualquer parte do mundo, é comum encontrar pessoas que se interessem por assuntos como imortalidade, comunicação com espíritos, vida após a morte e reencarnação. A crescente popularidade desses temas pode ser avaliada como sucesso de vários filmes, seriados, novelas e peças teatrais que incluem em seus roteiros conceitos ligados à espiritualidade e à alma. Cada vez mais é impressa evidência a literatura espírita, cujas obras impressionam até mesmo grandes veículos de comunicação devido ao seu grande número de vendas. O principal motivo pela busca dos filmes e livros do gênero é simples. O Espiritismo consegue responder de forma clara perguntas que pairam sobre a humanidade desde o princípio dos tempos. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? A literatura espírita apresenta argumentos fundamentados na razão que acabam atraindo leitores de todas as idades. Os textos são trabalhados com afinco, apresentam boas histórias e informações coerentes que se baseiam em fatos reais. Os ensinamentos espíritas trazem a mensagem consoladora de que existe vida após a morte. E essa é uma das melhores notícias que podemos receber quando temos entes queridos que já não habitam mais a Terra. As conquistas e os aprendizados adquiridos em vida sempre farão parte do nosso futuro e prosseguirão de forma ininterrupta por toda a jornada pessoal de cada um. Divulgar o Espiritismo por meio da literatura é a principal missão da FEB, editora, que há mais de 100 anos seleciona conteúdos doutrinários de qualidade para espalhar a palavra e o ideal do Cristo ao mundo, ao caminho da felicidade e plenitude. E realmente é justamente por esses motivos que vieram citados aqui que as pessoas procuram pelo Espiritismo. Né? Muitas veio do sofrimento, né? Da perda do ente querido. Você lembra de Chico Xavier, quando ele fazia, psicografava aquelas cartas dos filhos, né? em que as mães estavam desesperadas e procurando por consolo, né? Então acaba que... As mães de Chico. Isso, exatamente. E quantos ali não foram consolados com essas mensagens, né? Ter ciência de que é possível ter comunicação com aquele que se foi e que um dia nos será dada a oportunidade de reencontrá-los numa vida futura, isso é para nós assim um alívio tremendo, pois afinal de contas nós aqui na Terra criamos laços afetuosos com cada um que é nosso familiar, né? E é muito triste vê-lo partir, mas tendo essa certeza de que um dia nós vamos nos reencontrar, esse fardo se faz muito mais leve. E é por isso que Jesus pediu para que o procurasse, né? Porque o fardo era leve e o jugo... Como é que era o negócio? Esqueci. Não, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos. Isso. E eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Exatamente, Darcy. Veja se essas palavras de Jesus não são consoladoras. Não, e quantas vezes eu já ouvi o estudo sobre essas parábolas, e cada vez que vai assim passando o tempo, ela vai ampliando mais. É como se fosse a primeira vez que eu visse
Pois é. Por isso que eu estava comentando antes a questão da simplicidade das palavras de Jesus, quando ele nos ensinou, através das parábolas, a profundidade de cada simplicidade dessa. Agora, tem uma coisa dessa literatura espírita ali, aí, o que você acabou de ler, sabe disso. Eu acho assim, muito interessante, e eu acho que isso é uma contribuição muito grande às obras psicografadas. Por quê? A vida de Paulo, vou colocar Paulo só aqui. Eu vim entender a vida realmente de Paulo de Tarso através daquele do livro Paulo Estevão, uma obra psicografada. Sim. Aquele livro Francisco de Assis, ali é uma obra psicografada, que a gente sabe a questão de João Evangelista, a vida de João Evangelista ali, através depois de Francisco de Assis. Então, olha que, pra gente, eu acho assim eu vejo assim como um tesouro que nós estamos tendo a oportunidade de ter em nossas mãos. E realmente ele é um tesouro. Cada obra dessa é um tesouro muito que a gente valioso. Muito valioso, realmente. Fora o aprendizado que nós temos, né? Sim. Sim. Fora o aprendizado. Bem, pessoal, nós chegamos no nosso horário aí, né? Vamos passar agora o passe. E aí, terminando o passe, vou pedir a dona Helena, se tiver ainda, que ela faz a parte por nós. Fazemos. Está escutando? Sim. Então tá, vamos serenar os nossos corações. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, pelas bênçãos dessas lições que recebemos hoje durante os estudos. Esse alimento da fé em nossa vida vai nos fortalecer e nos saciar a nossa fome do saber e nossa fome de continuarmos juntos rumo à nossa evolução espiritual, sabendo que Jesus não nos deixa em hora nenhuma e que a fé é o alimento adquirido durante a nossa jornada aqui na Terra. Trabalhando ela dentro de nós, possamos distribuir perante a nossa irmandade com carinho, coração, com dedicação, colocando em prática essas lições que recebemos aqui. Nós agradecemos a Jesus pelas bênçãos que derrama sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, sobre todos os nossos amigos, os nossos irmãos que não puderam estar conosco, sabendo que a espiritualidade amiga está cuidando de cada um dentro das suas necessidades, pedindo pelos nossos irmãos que estão em aflição, nos países em guerra, nos países que estamos com necessidades de suprimentos alimentares, e que cada um está passando aquilo que tem a necessidade de suprir a sua falta perante si mesmo, consigo mesmo, para poder chegarmos até Deus. Agradecendo a Jesus as bênçãos do seu amor para conosco, nós pedimos que nos envolva na sua paz e na sua sabedoria durante a semana, e que semana que vem possamos estar aqui de novo reunidos, nesse amor, nesse carinho, nessa unidade de espíritos para o nosso estudo do EAD. Obrigado, Jesus, esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.